Olá, tudo bem? Teacher Anderson aqui na área, passando de novo para dar um recadinho e mais uma, sugestão sobre o que pode ser um dos dias da sua rotina de estudos. Essa rotina que precisa ser diária, essa rotina que precisa ser de fato uma rotina, tá? Então, eu diria assim, se você tem a intenção de melhorar o seu inglês, tanto falar melhor, quanto ouvir melhor, escrever, ler, em geral, fazer tudo melhor nesse idioma, você precisa praticar. Você precisa estudar, você precisa incluir o idioma todos os dias nas suas coisas habituais, tá? Então, você pode sim colocar inglês no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar. Você pode sim colocar inglês no momento que está assistindo alguma coisa, relaxando ou tendo um momentinho, um tempinho de lazer. Você pode sim colocar inglês no seu momento profissional, naquele instante em que você está trabalhando e de algum modo você tem contato com pessoas, enfim. Olha só, inglês é só uma questão de virar essa chavinha, tá? Dizer assim, agora é inglês. E não precisa muito não, 30 minutinhos por dia, quem sabe? Sei lá, 20 minutos, às vezes 40. Então essa faixazinha assim, ó, de 20 minutos a 40 minutos por dia de um estudo efetivo, sabe? De uma abordagem eficaz, direta, pontual, vai te ajudar com certeza a levar o seu inglês para um nível melhor e em pouco tempo. O segredo, não é segredo, gente, todo mundo fala isso, mas a gente aplica pouco. Mas assim, a grande dica, a grande sacada é você manter a sua repetição. Então tudo que você vê novo em um momento, você precisa repetir várias vezes durante vários dias ou enfim, num bom tempo até que isso seja incorporado. Então o segredo é repetir. Então, aprendeu algo novo? Repete, 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 repete. Não cansa de repetir. Não esquece. É para a evolução do seu inglês, é para a evolução do seu uso desse idioma. Então, repete. Se você espera que uma aula por semana e nada mais resolva o seu problema, vamos dizer assim, talvez você tenha o seu problema resolvido. Mas vai demorar uns 10 anos, sabe? Então assim, se você quer diminuir esse tempo, se fosse eu faria isso, tá? Se você quer diminuir esse tempo, então estude com rotina. Tem uma aula por semana? Ótimo, não tem problema. Os outros dias você vai também trabalhar de algum modo. E nessa série que a gente está tocando aqui, as dicas são de dias, o que você pode fazer em cada dia. Já falei sobre o dia 1, que é a sua própria aula. Já falei sobre o dia 2, que é revisão da aula. Já falei sobre o dia 3, que é o trabalho de algum modo com o material de vídeo. Já falei sobre o dia 4, que é o trabalho com material de leitura. E hoje nós vamos falar sobre, vamos dizer assim, o ganho, né, popularmente dizendo, o ganho de vocabulário. Nós vamos trabalhar diretamente com vocabulário, com palavras, sejam verbos, sejam substantivos, sejam adjetivos, não importa. Vamos aumentar, vamos dizer assim, a quantidade de palavras disponíveis para você. Então, para isso acontecer, você precisa estudá-las pontualmente. Você precisa praticá-las de modo bastante eficaz e repetidas vezes. Repetidas vezes. Vamos lá? Vamos falar sobre as famosas listas de palavras. Todo mundo odeia, mas tem sim um modo de você estudar através de listas de palavras que vão levar o seu inglês para um lugar melhor. Certamente mais alto e mais avançado do que esse que você se encontra hoje, tá bom? Então eu vou te dar uma dica muito simples, mas é muito simples. E você fazendo isso todos os dias, você vai alcançar um lugar melhor. Vamos lá. Primeiro, lista de palavras. Funciona ou não funciona? Sim, funciona. As listas de palavras funcionam, mas você precisa trabalhá-las de jeito que elas funcionem melhor, de jeito que elas sejam melhor aproveitadas, tá bom? Então,
Eu sugiro algumas coisas, tem vários modos de você trabalhar a lista de palavras, tá bom? Eu tenho algumas sugestões aqui. Aliás, vou dar uma só, um caminho, que é para não confundir muito. Vou dar um caminho para você seguir esse caminho e ver se ele funciona para você. Eu creio que sim, tá bom? Vamos lá. Olha só. Primeiro de tudo, decida que a sua lista de palavras não tenha mais do que 20 ou 30 palavras novas ou palavras que você precisa reforçar, tá bom? Quais são as palavras que você precisa reforçar? São aquelas que você não sabe quando precisa usar, mas quando vê, você sabe o que significa, entendeu? Então, se você precisa usar uma palavra X e, como que é mesmo? Não lembro. Mas aí, de repente, no momento de leitura, você tá lá e fala, olha ela aqui, ó. Você conhece, você sabe a palavra quando vê em inglês, mas quando precisa usar, ela não está disponível. Essa palavra precisa ser reforçada, vai entrar na lista de repetição. E obviamente aquelas que você ainda não sabe e por alguma razão você vê necessidade ou vê alguma vantagem em aprender, tá bom? Então certifique-se que a sua lista não tenha mais do que 20 ou 30 palavras, tá bom? Para você não estressar, para você não ficar com uma lista gigante que não vai te levar a nenhum lugar, tá? Então o segredo, uma dica, não é segredo, eu não gosto dessa palavra. Então uma dica é que a sua lista de palavras não tenha uma quantidade infinita de entradas, tá bom? Então 20 a 30 tá bom, porque vai dar bastante trabalho, muito bom. Segundo passo é você decidir qual é, vamos dizer assim, o tema dessa lista. Porque dividir e elaborar listas por temas eu acho bastante inteligente. Porque toda vez que você for estudar essas listas, você vai encontrar lá outras palavras e palavras daquele mesmo tema que vão permitir você melhorar diante de um contexto ou dentro de um ambiente, tá bom? Então eu tenho algumas ideias para você aqui, tá? Então, por exemplo, faça aí uma lista de tempo e clima. Você sabe falar está sol? Você sabe dizer hoje está nublado? Você sabe dizer está chovendo? Você sabe falar neve? Você sabe falar granizo? Aí você fala, pra que eu quero saber isso? Ora, gente, a gente fala de tempo o tempo inteiro. Caramba, tá chovendo hoje, ou vai chover. Cara, que frio que tá hoje. Não, hoje tá gostoso, hoje tá um tempinho bom, ameno. Então, faz aí uma lista de tempo e clima. Vai aprender essas palavras. Faz uma lista aí de partes do corpo. Ora, partes do corpo, aquelas maiores, aquelas que são mais evidentes, né? Cabeça, olhos, nariz, boca, enfim, né? E aquelas menores, que são aquelas que talvez a gente não use tanto, mas talvez seja legal de saber, dedos das mãos, dedos dos pés, que são diferentes, tá bom? Que mais? Partes como joelho, cotovelo. É legal saber isso, é importante. Quem sabe em um dia, em algum momento, bochecha, você precise usar. E é bem bacana, tá bom? Que mais? Peças do vestuário e acessórios. Gente, quanta coisa tem aí! Tem um mundo de informação aí. E essa categoria vai precisar, sei lá, de algumas boas listas aí, 3 ou 4. Porque dentro dela, dentro desse assunto, você tem várias subcategorias, vamos dizer assim. Tá? Então, peças do vestuário, aquelas que você coloca assim no tronco, né? Vamos dizer, então camiseta, enfim. Peças do vestuário, aquelas que você coloca da cintura para baixo, acessórios que você usa nos pés, nas mãos, na cabeça, ou os acessórios mesmo que são de decoração, sei lá o nome disso, gente. Tudo bem? Então, mais uma boa categoria para você trabalhar aí. Que mais? Vai para a cozinha, os utensílios de cozinha. Então, aprender a falar garfo, faca, colher, essas coisas é bem legal, gente. Bacia, escorredor, peneira, sabe? Então são palavras que são do nosso dia a dia e que se você precisar um dia lá fora falar inglês do dia a dia, elas estarão presentes no seu discurso. Então, por que não empenhar um tempo dedicado a essas palavras, não é? E já que está lá nos utensílios da cozinha, vamos falar sobre os eletrodomésticos, os eletrônicos da casa, aprender a falar tudo, geladeira, forno de micro-ondas, aprende a falar televisão,
TV, pronto, já aprendeu. E outras coisas que você use hoje como parte da tecnologia da casa, do facilitar a vida da casa, que estão aí com a gente também faz tempo, fogão, não é? Enfim. Que mais, gente? Já que estamos na casa, vamos falar sobre as partes da casa, os cômodos da casa, como você diz cozinha, sala de estar, sala de jantar, os banheiros, como são os banheiros, né? Se tem chuveiro, se não tem, se tem banheira, se não tem, se é só para lavar a mão e fazer lá uma necessidade rápida, esses banheiros são diferentes em inglês, sabe? Então, esse tipo de coisa, que mais? Vamos falar sobre lugares da cidade. Você sabe para onde você está indo em inglês? Você sabe falar igreja? Você sabe falar farmácia? Você sabe falar hospital? Hospital? Tá? Você sabe falar os lugares na cidade, quais são parte da sua frequência natural? Se não, ora, empenha um tempo aí, vai fazer uma lista desses lugares possíveis, faz até aqueles que você nem frequenta, delegacia de polícia, espero, tá? Então lugares assim, pensa numa cidade padrão, o que é preciso numa cidade para que ela funcione, quais são os estabelecimentos que são ali necessários para que uma cidade funcione, lista e vai lá buscar em inglês, que mais, gente? Alimentos, galera, aí quando eu falo alimentos, é alimentos e bebidas, tá? Que mundo é esse? Infindável. Aí são 10 listas que você vai fazer. Desde uma lista de frutas, aquelas que você mais gosta e consome. Sei lá, gente, se você não come graviola, pra que você quer aprender graviola em inglês? Quantas vezes você falou cupuaçu em português? Pra que saber inglês, gente? Vamos prático, vamos pra parte prática, vamos? Ó, quase um trava-língua aqui, né? Falando em trava-língua, depois eu vou fazer um aqui, só pra gente brincar. Então, vai pra parte prática. Coloca a sua dedicação e a sua atenção em coisas e palavras que você usa, consome, trabalha com, ou enfim, tá? Então, sei lá, tem nomes de frutas que não são necessários e a gente pode eliminar isso. Coloca na lista aquilo que é mais padrão, comum, o que se encontra na feira que você leva para casa, sabe? O que mais? Verduras, legumes, os enlatados, os industrializados, sei lá, bolacha, macarrão, sabe assim, açúcar, sal, coisa simples. Você sabe falar isso em inglês? Se não, então vai aprender, faz uma lista. Dessa lista, tira aquilo que você sabe, transfere para uma outra lista aquilo que você ainda não sabe ou não se lembra. Vai fazer esse trabalho em cima dela aí. Que mais, gente? Material escolar, para quem está em fase de estudo, seja em colégio, seja em universidade, ou enfim, material escolar, sabe falar direito? Lápis, borracha, caneta, estojo, caderno, sabe falar folha, sabe falar papel. Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode usar. Olha só, veículos e meio de transporte. Você sabe falar ônibus, você sabe falar táxi. Aí tá fácil, né, gente? Né? Carro, avião, moto, bicicleta. Então, são algumas categorias que você pode usar para começar a sua vida com as listas. Muito bom. Agora, o terceiro passo é o que fazer com essas listas. Você vai montar a lista em português, lógico, né? Você vai buscar vamos dizer assim, as traduções para o inglês. Lá, espero que você use um dicionário inglês-inglês, tá bom? Espero que você use um dicionário bilíngue na primeira parte do seu trabalho, quando você precisa encontrar a palavra em inglês que você precisa. Depois, aí sim, você vai usar um dicionário inglês-inglês para que a partir da palavra em inglês você veja a definição dessa palavra em inglês, que é legal, é uma leitura bacana, você adquire ali coisas também. As frases exemplo que essa definição lá naquele dicionário tem para contextualizar a palavra, para você entendê-la melhor, para você ver como funciona o uso prático dessa palavra. Se for online ou se tiver um recurso digital, você pode ali nesse dicionário ouvir
a pronúncia ou as pronúncias quando tiver a disponibilidade de ouvir em inglês americano ou inglês britânico, tá bom? Então, isso é legal. Aí você escreve tudo, não só veja, não fica só no deixa eu ver, não. Escreve, põe lá, sei lá, a palavra taxi. Escreve a definição que você acabou de ler no dicionário. Escreve as frases de exemplo que você acabou de ler no dicionário. Ouve a palavra várias vezes e fala com aquela pronúncia a palavra para você então ficar bem, para você, incorporar a palavra também aqui e aqui, tá bom? Então é isso, é uma dica interessante. Você faz a lista, busca a tradução e depois enche a sua lista de coisas, definições de cada coisa, a explicação em inglês do que é aquilo e frases de exemplo sobre cada uma das coisas. Aí você tem ali um uso prático da palavra e não precisa inventar. Ali nessa hora você vai aprender muita coisa também. Você vai ver ali o verbo que acompanha essa palavra, se houver um natural, o mais comum. Tá? Você vai aprender ali alguma expressão que acompanha essa palavra quando houver isso, sabe? De forma mais comum, mais natural. Isso você vai conseguir perceber nessas frases de exemplo, ok? Fechou esse trabalho? Acabou? Não. Agora você pode olhar para cada palavra e fazer esse trabalho que você acabou de fazer de novo no sentido de ouvir e repetir a palavra, criar frases suas usando essas palavras. Então, quando você usar, sei lá, quando você descobrir que mesa é table, você pode até também descobrir que mesa pode ser desk. Aí você fala, e agora? The book is on the table ou the book is on the desk. E agora? O que eu uso, qual uso, onde uso, por que uso? O dicionário vai te mostrar. E assim que você entender a diferença de table e desk, você pode formar suas frases. Você pode fazer as suas próprias frases. Usando table, usando desk, mais ou menos no formato das frases exemplo que você viu para cada uma delas. Ok? Muito bom. Encerrou? Mais um passo. Você pode usar a aula que eu acabei de dar sobre o uso do Google Translate. Então você pode usar o tradutor para digitar as frases que você tem sobre cada uma dessas palavras e digita uma frase lá para você ouvir aquela frase exemplo que você tirou do dicionário, mas que você não sabe muito bem como se diz aquilo, porque não está seguro ali ou segura com uma ou outra palavra dentro da frase. Pega essa frase, digita no Google Tradutor e play no speaker para a mocinha lá do Google Tradutor falar para você aquela frase. Aí você vai falar, agora eu sei falar essa frase. E com segurança você vai repetir. E aí a partir de agora você entra na aula lá do Google Tradutor, que eu vou colocar aqui em cima do card aqui, tá bom? Você pode clicar aqui ou aqui, eu não sei, vai aparecer na sugestão aqui do card e você pode depois voltar aqui e assistir essa aula do Google Tradutor para aplicar nas frases que você fez e copiou essa aula para melhorar o seu speaking, ok? Muito bom. Faz isso um dia, faz isso 2 dias, 3 dias, 4, 5, quantos dias achar necessário para você pegar essas palavras novas e incorporar, ok? Eu diria que a cada 2, 3 dias, eu diria até mais, a cada 3 ou 4 dias você faz uma lista nova. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Não adianta ver 1000 palavras na semana se você vai esquecer 990. É melhor ver só 15 e aprender as 15, que nessa conta de mais e menos, você aprendeu aqui 5 a mais do que aqui vendo 1000 e esquecendo 990. Você entendeu? É uma conta simples. É igual o quanto você ganha e quanto você gasta. Não adianta você ganhar 15 mil reais e gastar 14 mil reais. Né? É melhor você ganhar 3 mil reais e gastar 1000. Porque o que sobra é mais. Então aqui estamos falando sobre o saldo. Qual é o saldo? O saldo é você trabalhar poucas palavras,
muita frequência nessas palavras para incorporar essas poucas palavras com o menor tempo possível para poder trazer novas palavras para esse contexto. Então, a cada, sei lá, 4 ou 5 dias, uma lista nova. Nesse intervalo entre uma lista e outra, estuda essa aqui. Pá, 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 ok? Faz a lista nova, estuda essa, e não esquece dessa, dá uma olhadinha nessa de vez em quando para dar um resgate na memória, e assim vai. Ao longo de uns 2 meses, você vai ter mais ou menos umas 8 a 10 listas, mais ou menos isso, olha só, vezes 20, gente, já são aí pelo menos 200 palavras novas que você terá absolutamente incorporadas, prontas, disponíveis para uso. Acho que é uma vantagem, hein, gente? Galera, vejo vocês na próxima aula. Obrigado pela audiência. Espalhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, clica aqui no botão de inscrever, clica aqui, ativa o sininho para cada coisa que aparecer aqui nova, você vai ser ali notificada, tá bom? Aproveita e dá um joinha aí se você gostou dessa dica, dessa aula, dá um like aí que é importante para o canal crescer. Estamos no começo, mas vamos chegar lá, tá bom? É isso, obrigado, gente. Boas aulas!